Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui é Marcelo Imbriani, do Ministério Anjos, e eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração. Eu gostaria de refletir com vocês a partir do texto que se encontra em Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, onde no versículo 19 vem dizendo que o profeta Elias encontra Eliseu arando a terra com 12 juntas de boi. Elias havia recebido uma orientação do Senhor para poder levantar Eliseu como seu substituto, um discípulo. Ele então ficaria no seu lugar, pois havia chegado o tempo de Elias nessa terra. E é disso que nós vamos falar hoje. Bem, a partir desse texto, nós vemos que Elias, recebendo orientação do Senhor, ele se aproxima de Eliseu e coloca sobre Eliseu o seu manto. Eliseu, entendendo o sinal, se aproxima também de Elias e diz: Senhor, eu posso me despedir dos meus pais? Então Elias diz: vá. E Eliseu volta com suas 12 juntas e sua carroça até o centro do seu povoado, ou até onde estavam as pessoas concentradas dentro de uma fazenda, enfim. E ele decide então desatrelar uma junta de bois, ou seja, 2 bois, usando sua carroça como fogueira. Ele prepara aqueles bois, sacrifica e faz um churrasco para o pessoal. Essa era a sua despedida. Mas o que há por trás disso? Por trás disso nós entendemos que a autonomia de Eliseu em poder sacrificar os bois e queimar a sua carroça era porque aquilo era de suas posses, aquilo era dele. Mas ainda por trás disso nós temos a ideia de que aquela era a forma com que ele sobrevivia, aqueles eram seus bens, aquilo era a sua segurança. E por que Eliseu faz isso? Eliseu faz isso para que ele se desfaça de seus bens, não tendo mais como pensar em voltar atrás e ter deixado algo para trás. Porque quando você é chamado para o Evangelho, quando você é chamado para uma missão, você não pode mais olhar para trás. A palavra de Deus diz isso, que aquele que coloca a mão no arado, que não olhe mais para trás. E é isso que Eliseu faz. Mas o curioso é que nós buscamos na história e entendemos também que por volta de 1519, o capitão de fragata espanhol Hernán Cortés também toma essa medida. Quando ele vem de Cuba, representando a Espanha, e encontra as terras do México, que naquela época ela havia sido tomada pelos astecas, ele aporta seus navios, desce com seus soldados, entendendo que seus soldados talvez fossem um número menor para aquele ataque, para aquela tomada da terra. Ele manda queimar os navios. Queimando os navios, seus soldados não teriam mais para onde voltar, só podiam seguir em frente. E o resultado dessa motivação é que eles tomam o México, e a Espanha então passa a ser detentora daquele pedaço de terra. Também nós sabemos que era uma prática comum aos vikings. Usavam também como motivação queimar os navios para poder motivar os seus soldados, seus guerreiros vikings a prosseguir até a vitória. E é isso que nós enxergamos, é isso que Eliseu nos ensina com essa passagem. Mas eu quero falar com vocês também sobre o ID. O que é essa missão? O que é esse chamado? Nós vemos em Lucas 9 que Jesus envia os 12. Mas logo em Lucas 10, no capítulo posterior, nós vemos que Jesus envia 70. Esses são seus discípulos. Esses são os missionários que Jesus prepara. Esses são, como a Bíblia diz, os seus apóstolos. E eu queria falar com vocês um pouquinho também sobre a palavra apóstolo. Apóstolo não é uma palavra que veio da raiz hebraica. Não, apóstolo é uma palavra de raiz grego-romana. Quem usava este título eram romanos.
os apóstolos romanos eram designados a, como no caso de Israel tendo sido tomada, ela não seria mais um país independente, mas também não seria um país escravo, seria então uma província. Mas ela passaria a ser uma província romana. E qual era o papel dos apóstolos? Os apóstolos deveriam ir até aquela nova conquista, aquela terra que foi conquistada, e imprimir, influenciar as pessoas, a cultura daquele lugar, para que eles aprendessem a cultura de Roma. Ou seja, apóstolo é um título a alguém designado ou um grupo de pessoas que vão disseminar a sua cultura em algum lugar. Em algum lugar que se conquista, em algum lugar que se visita, enfim, para os dias de hoje. Os apóstolos de Jesus têm também a mesma finalidade. Já para aquela época, Jesus não se prendia a ritos religiosos ou a costumes religiosos. Ele explanava as possibilidades, onde o mais importante, sendo que ele teria tão pouco tempo, que seriam 3 anos e meio, era de fato alcançar as pessoas. E isso é que precisa ser feito até hoje, através de seus apóstolos. A palavra eclésia, que vem do grego chamados para fora, era usada também pelos gregos, tanto pelos gregos como também pelos romanos, como um lugar onde as pessoas se reuniam. A tradução também seria reunião de pessoas livres, era usado num contexto político, mas para Jesus passa a ser usada num contexto igreja. A palavra eclésia é usada quando Jesus diz a Pedro: então sobre vós, Pedro, edificarei a minha eclésia. Essa eclésia, esse lugar de reunião, também era entendido como uma escola para os apóstolos. E é disso que Jesus quer falar. Sobre a construção desses apóstolos a partir da eclésia. Ou seja, de uma responsabilidade enorme que a igreja tem em fazer discípulos como Jesus o fazia. E assim ensinava que se fizesse. Essa é uma das funções também da igreja. Fazer apóstolos. Para que esses apóstolos saiam, imprimam essa cultura, só que agora a partir de Jesus, a cultura impressa é a cultura do reino. E a partir dessa cultura, fazer discípulo. Então, galera, eu acho que a gente tem que pensar de fato qual é o nosso papel na igreja. No que é o ID. A partir de Mateus 17, onde Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir o Monte Tabor na Galileia. E quando eles estão lá em cima, como era de costume, Jesus, ele se afasta para orar. E também, como era de costume, os discípulos que vão com ele estão ali meio sonolentos, entre uma pescada e outra. Pedro abre os olhos e eu imagino que ele deve ter esfregado os olhos diante daquilo que ele viu. Porque Jesus não mais está sozinho. Jesus agora está com Moisés e Elias. E Jesus está transfigurado, resplandecendo. Então Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, não queres que eu construa 3 barracas? Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias? E Jesus nada responde. Então surge uma voz no céu que diz: Eis o meu filho amado, ao qual me comprazo, a ele ouvi. Então aparece uma nuvem, Moisés e Elias desaparecem dentro dessa nuvem, Jesus não mais está resplandecendo. E ele convoca os discípulos para descerem o monte. Ou seja, neste momento em que Deus diz para que nós ouçamos Jesus, ele ainda nada diz, a não ser: não contem nada disso que vocês viram para ninguém, por enquanto. E o fato deles descerem o monte é porque ainda havia uma missão a ser cumprida. Ali estávamos nos últimos dias de Jesus também. Ali Jesus também estava finalizando o seu discipulado com os apóstolos.
para que eles pudessem cumprir a grande comissão que nós vemos mais à frente. Quando Jesus passa, é entregue, torturado, humilhado, crucificado e morto, mas também ressurreto. Jesus ressuscita. E Maria Madalena, indo ao encontro do sepulcro para orar, ela encontra com Jesus fora do sepulcro. Primeiro ela confunde Jesus com um jardineiro, mas depois ela entende que é Jesus. E ele então diz a ela: Maria, vá até os meus amigos, vá até os meus discípulos e peça que eles me encontrem na Galileia. Mais à frente nós vamos entender de que eles realmente foram para a Galileia. Então em Mateus 28 nós entendemos que eles sobem novamente o Monte Tabor. E Jesus, ao se encontrar com ele depois de ressurreto, depois de ressuscitado, lhe dá a ordenança, ao qual a igreja entende como a grande comissão. Ide por todas as nações, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a maior ordenança de Jesus. Porque nós temos aí talvez o costume de, quando nós conseguimos, nós vamos para a igreja nos levanta e nós aprendemos a andar com Cristo e nós buscamos a Jesus agora em comunhão, em comunidade com outras pessoas. Nós aprendemos com as pessoas mais experientes e nós interpretamos e passamos a aprender a Bíblia, e através disso nós começamos a ter encontros sobrenaturais com a presença do Senhor. E como a gente está indo ali buscar soluções para os nossos problemas, talvez isso nos paralise a estarmos apenas ali dentro agora, para esses encontros com Deus. Então esse texto é para que nós possamos nos lembrar que quando nós estivermos fortalecidos em Deus, quando nós estivermos buscados ao Senhor e Ele esteja se manifestando para nós, que nós possamos lembrar que é preciso descer o monte, que nós ainda estamos em missão e que nós precisamos cumprir o ID de Jesus, que nós precisamos cumprir a grande comissão de Mateus 28. Amém. Até a próxima.